Todo diálogo, toda conversa é uma troca de energia. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu estou transferindo uma energia minha para essa pessoa, e quando essa pessoa está falando algo para mim, ela está transferindo uma energia dela para mim. Então, toda conversa, todo diálogo é uma troca energética, e isso pressupõe que existe uma responsabilidade. Quando eu estou falando algo para alguém, eu sou responsável pelas palavras, pela energia que eu transfiro para essa pessoa e como isso modifica ela. Da mesma forma, a pessoa que fala comigo, que transfere alguma energia dela para mim, ela tem uma responsabilidade para comigo. Para a gente entender melhor, ela pode ser dividida em dois elementos. O primeiro dele é o conteúdo dessa conversa. O que a pessoa está transferindo para mim e o que eu estou transferindo para ela. O conteúdo nada mais é que o conjunto de dados, que é a coletânea de informações que nós estamos transferindo um para o outro. E não tem muito segredo nisso. O conteúdo ele só precisa ser verdadeiro. O segundo elemento de uma conversa, e eu acho que talvez seja mais impactante do que o primeiro, que é o conteúdo, é a entonação que eu uso nas minhas conversas. O que é entonação? É a modulação da minha voz, é a gesticulação que eu uso, é a carga emocional que eu deposito nas pessoas quando eu falo algo, né? Então essa entonação que eu escolho, ela também, eu preciso ter responsabilidade para me escolher o tipo de tom que eu vou utilizar em cada uma das conversas. Então é preciso ter conhecimento ou sabedoria para falar o mesmo assunto para diferentes pessoas. Se é para um idoso, se é para uma criança, terão também diferentes classes sociais, diferentes culturas. Então a escolha do tom também é muito importante. Por quê? O tom, a entonação que eu escolho nas minhas conversas, ela tem a capacidade de manter ou distorcer a veracidade do conteúdo. Por quê? Porque o tom ele carrega uma carga emocional. E essa carga emocional, dependendo da pessoa que recebe, pode ser que distorça o conteúdo da mensagem. Imagine, por exemplo, que seja um acidente de trânsito e eu quero informar esse acidente de trânsito para uma pessoa. Se eu chego nessa pessoa informando que teve um acidente de trânsito e juntaram muitas pessoas rapidamente e eu não consegui nem chegar perto e o negócio foi feio e você acha que morreu todo mundo e, enfim, juntou muitas pessoas, você está transferindo uma carga emocional de pânico, de medo para a pessoa que está te escutando. Então, isso na mente da pessoa, ela pode entender de uma forma um pouco distorcida ou muito distorcida e pode comprometer, por exemplo, o que aconteceu de verdade. Ou então, se você chega com a mesma situação, só que você não conseguiu chegar perto do acidente porque tinha muitas pessoas, em volta do acidente e você simplesmente não conseguiu chegar. E você chega na pessoa e só fala o seguinte: simplesmente teve um acidente, eu não consegui chegar perto porque de fato na hora tinha muitas pessoas, eu simplesmente passei tranquilo e vim embora, mas parece que não foi nada grave. A carga emocional que você depositou nessa pessoa, transferindo essa informação, foi uma carga emocional que não gera tanto pânico nem tanto medo na pessoa, então ela não vai distorcer. Pode ser que ela pense até um pouco de maneira positiva sobre esse acidente. O segundo elemento dentro da entonação é a influência que o tom da minha fala tem sobre o emocional dessa pessoa, que além de ser capaz de manter ou distorcer a velocidade da mensagem, ela vai gerar também alterações fisiológicas e mentais na pessoa, porque o emocional da pessoa está ligado com o mental. Então, se eu transfiro uma carga de pânico e medo, essa pessoa, além de distorcer essa mensagem, isso pode influenciar de forma negativa a saúde dela também. Primeiro o emocional, o mental, e isso materializa no corpo dela. A gente tem vários exemplos disso, por exemplo, em novelas, As novelas de hoje em dia transferem informam muitas cenas de desgraças, De acidentes, de roubo, de morte, de assassinato, de traição, é muita carga negativa nas novelas. Alguns filmes também. E quando você observa as pessoas que estão assistindo esses canais, esses programas, você vê no rosto delas a expressão de medo, a expressão de pânico, a expressão, às vezes, falta de ar, porque ela está assistindo uma cena desse tipo. Então, o tom, a carga emocional, ela é muito importante quando a gente transfere a mensagem. O primeiro ponto é a validade da mensagem, para que não há distorção, como ocorre naqueles testes nos experimentos de telefone sem fio, onde a primeira pessoa conversa com a segunda, passando uma mensagem, segunda para a terceira para a quarta, assim até chegar na última pessoa, e a mensagem já está totalmente distorcida. Por quê? Cada transferência de informação carrega um pouco da carga emocional de cada pessoa. Então, existe esse efeito, o tom que a gente escolhe.